Alô você de todo o Brasil que está me acompanhando aí. Vamos continuar na nossa aula de ato administrativo. Vamos pegar agora um tópico extremamente importante, delicado. A gente vai pegar uma parte aqui que você olha para mim e fala, mas Evandro, por que é delicada? Cara, delicada porque não é nem muito entendimento, é decoreba diferente, você tem que fazer a diferença de um para o outro. Nas questões é que você dá muito valor ao que eu estou falando para você, porque você sempre confunde um ato com outro. Mas vamos criar uma ideia na sua cabeça que você não vai confundir. Vem aqui comigo para a gente ver o tópico. O tópico é classificação do ato administrativo. Lembrando que existe uma massa muito grande de classificações. A gente vai dar o mais importante, que é mais cobrado. Vamos começar nas classificações, batendo com você o ato vinculado e o ato discricionário. Você sabe que o ato vinculado é aquele ato que não gera margem de escolha para o administrado, para o administrador. É aquela que o administrador não tem margem para escolher, ele obrigatoriamente está preso aos ditames da lei. Dá um exemplo aí de ato onde ele está preso. O ato de licitação, ele tem que passar todos os passos da lei. Passo a passo da lei ele tem que seguir e não tem liberdade de escolha. Ato discricionário é aquele que trabalha aquele sisteminha da conveniência e oportunidade. O administrador público pode escolher o que vai fazer dentro dos parâmetros legais. O que autoriza a faculdade do poder discricionário? Duas coisas autorizam você escolher. Primeira coisa é a lei, segunda coisa são chamados conceitos jurídicos indeterminados. Evandro, o que são os conceitos jurídicos indeterminados? São aqueles conceitos que você não consegue prever na própria lei. Está lá, mas você não consegue identificar, a não ser que você escolha, no caso concreto, ou interprete o que ele representa. Por exemplo, boa-fé administrativa. Como é que você vai saber se o cara está de boa ou má-fé? Somente no caso concreto é que você consegue delimitar, sempre usando a conveniência e a oportunidade. Ou seja, você tem o ato vinculado que não gera margem de escolha e o ato discricionário que gera margem de escolha através da conveniência e oportunidade. O que autoriza o uso do ato discricionário? É a lei e os conceitos jurídicos indeterminados. Lembrando que o ato tem os elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Os três primeiros são vinculados. Os dois últimos são o cerne, que divide o que é um ato discricionário de um ato vinculado. Por isso, as questões de concurso trazem aquela conhecida expressão: todo ato discricionário tem uma margem de vinculação. Está correto, porque competência, finalidade e forma está engessado na lei, não tem para onde mudar. Está aí a classificação do ato vinculado e ato discricionário, que na verdade bateu na tua cabeça como uma revisão. E isso é muito legal, né? Agora a gente vai tratar duas situações: ato geral e ato individual. Primeira coisa, a gente se baseia por detalhes. Primeiro detalhe que você coloca na prova: um ato geral sempre se sobrepõe a um ato individual. Ato geral é mais forte que um ato individual. Primeiro tópico de prova. Segunda, ato geral é aquele que não possui destinatário determinado. Ele vale para uma massa de administrados e ele pode ser revogado a qualquer tempo. Dá um exemplo de ato geral: decreto. Quando o presidente da República ou qualquer chefe do Poder Executivo solta um decreto, que a competência é de natureza exclusiva, é um ato de caráter normativo, ele gera direitos e obrigações para vários administrados. Lembrando que o decreto, que é a regra do decreto de execução, e precisa de uma lei que o ampare. O ato individual é aquele que tem destinatários certos e efeitos concretos determinados. Dá um exemplo. Exemplo da nomeação. Olha só, pessoal, quando um servidor é nomeado, olha o nome, nomeação. O que é nomeação? Chamamento para posse. O cara está sendo chamado para posse e é determinado, é personalíssimo, é diretamente para ele. Já um decreto vale para uma determinada massa de pessoas. Dá exemplo de um ato geral: o decreto que deixou
com que as gestantes no governo federal, se não colocasse o filho numa creche, se pedisse e se não trabalhasse onerosamente no particular para ganhar dobrado, poderia pedir extensão de mais 60 dias na licença à gestante. Lembrando que um ato normativo, o decreto, não tem capacidade de inovar o ordenamento jurídico. Por isso, eu falo para você que o decreto de execução que veio a estender o prazo da licença gestante, que era de 120 dias, não teve o cunho de mudar a lei, tá? Se cair na tua prova, qual o prazo da licença gestante, você vai falar que o quê? 120 dias. Somente veio um decreto e para aquela massa de servidores indeterminados, que a mulher pode estar grávida, pode não estar, amanhã ela pode estar grávida, esse decreto vai servir para ela, correto? Agora, o ato individual é aquele que tem destinatários certos. Eu dei um exemplo da nomeação, eu posso dar o exemplo da posse, inclusive o exemplo do exercício também. Todos são atos individuais, sabendo que o ato geral é mais forte, se sobrepõe ao ato individual. Vamos agora trabalhar mais uma classificação. Atos simples, ato complexo e ato composto. Essa daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o conceito e depois eu vou colocar o ato composto, o ato complexo numa tabelinha e a gente vai levar para a prova para não esquecer, porque senão você vai confundir. O ato simples é aquele que tem a manifestação de um só órgão, não depende de mais nada. Um órgão vai lá ou a autoridade vai lá, solta o ato e por si só ela já está funcionando. O ato complexo é aquele que tem dois ou mais órgãos ou autoridades. O que quer dizer isso aqui? É um ato onde dois órgãos precisam se coadunar para soltar uma união de vontade. Imagina o seguinte, imagina que o Ministério da Fazenda quer cobrar junto com o Ministério da Educação algum tipo de tributo. Eles querem cobrar junto. Então, um precisa do outro. Então, eles soltam junto a manifestação de vontade. A manifestação de vontade é dos dois. Dois órgãos e um ato só para que saia. Correto? Um ato, dois órgãos. Ato complexo. Ato composto. Manifestação de um órgão com aprovação de outro órgão. O que quer dizer isso aqui? Na verdade, são dois atos mais dois órgãos, sendo que o primeiro órgão é dono do ato, o segundo órgão aprova o ato. Evandro, eu não entendi o que quer dizer isso. Imagina dois órgãos, dois atos distintos. Imagina que aconteça a seguinte situação hipotética. Você queira nomear um servidor para cargo em comissão. O presidente da República vai lá que uma autoridade vai e nomeia, mas para nomear, para que esse nome funcione, precisa da aprovação da Câmara. Ou seja, órgão presidente da República, órgão Câmara, um ato e com a ratificação do outro. Correto? Dois órgãos, ratificação do outro. Então vamos lá. Ato complexo, dois ou mais órgãos ou autoridades, um ato mais dois órgãos. Ato composto, dois atos, sendo os dois órgãos funcionando. O primeiro órgão solta o ato, o segundo órgão aprova o ato. Então esse aqui é o que você pode confundir. Para isso, para você não confundir ato complexo com ato composto, a gente vai desenhar uma tabelinha. Pessoal, vamos trabalhar agora aquela tabelinha que eu falei para vocês, correto? Aquela tabelinha onde você não vai confundir um ato com outro. Olha só, eu vou trabalhar para você agora a diferença entre ato complexo e ato composto. O ato complexo é um ato, duas vontades. Um ato único, duas vontades, ou seja, vontade de dois ou mais órgãos voltado para uma iniciativa. Exemplo, pode ser de qualquer situação, meu povo, dois ministérios querendo soltar uma coisa só, é um ato onde dois ou mais órgãos querem fazer junto, um precisa do outro para unir a vontade e soltar. Um não é superior, um não é inferior e um não aprova o do outro, os dois soltam juntos um ato só. O ato composto são dois atos, duas vontades. Um órgão com a aprovação do outro. O que é isso? Com ratificação do outro, ou seja, é o caso que eu disse para você da nomeação em cargo em comissão. Vamos supor que o presidente da República, que é um órgão, ele tem a competência para escolher alguém que vai exercer uma função de confiança, um cargo em comissão, e precisa da ratificação de outro, tipo do Congresso Nacional, ou da Câmara, ou do Senado. Nessa situação vai ser dois atos, um ato da presidência, um ato do Senado ou da Câmara, por exemplo, duas vontades, uma vontade do presidente e outra vontade do Senado ou da Câmara,
e um órgão com aprovação do outro, ou seja, exemplo que a presidência da República vai lá e escolhe o fulano A e precisa da aprovação do outro órgão, no caso a Câmara, que ratifique essa situação, que comprove, que aprove. Mesma coisa, 2 atos, porque um ato saindo da presidente da República, o outro ato saindo da Câmara. 2 vontades, lógico, né? Uma vontade da presidência inicial, outra vontade da Câmara. Um órgão soltou, o outro órgão vai e aprova. Esse ato composto, não tem como confundir. Ato complexo é um único ato, só que unido de 2 vontades de 2 órgãos diferentes. Imagine que um ministério tem que entrar em contato com o outro e falar assim, ó, nós dois vamos soltar junto um ato só. Aqui são 2 atos, aqui é um ato. 2 ou mais órgãos com a mesma intenção de soltar um único ato. Um órgão solta um ato, o outro aprova 2 atos, 2 vontades. Bacana, pessoal? Grava bem isso aí na cabeça. Você pode assistir 5 vezes o vídeo, assista. Não esqueça, anota isso aí, tá? Apesar que eu fiz ali as suas anotaçõezinhas, eu deixei para você no PDF bem mastigado, mas qualquer problema, você faz a anotação mecânica na mão mesmo, que isso vai te ajudar pra caramba para fins de concursos públicos. Vamos passar agora para o próximo tópico. Vamos trabalhar agora desfazimento ou extinção do ato administrativo. Eu costumo ter uma regra, mãe do céu Maria José, isso aqui não cai, isso despenca em concurso público, sabe por quê? Porque a gente está trabalhando a súmula 473 do STF. O que a gente está trabalhando aqui? O poder de autotutela da administração pública. Diz que a administração pública pode revogar seus próprios atos por conveniência e oportunidade ou pode anulá-los por caráter de legalidade. Na revogação, respeita-se os direitos adquiridos. Na anulação, não se respeita direito adquirido, porque não existe direito adquirido em face de ato ilegal. E aí a gente vai trabalhar toda a regra da súmula 473, que é a extinção ou desfazimento do ato, ou seja, a autotutela da administração pública. Então vamos pegar bastante atenção, concatenar bastante as ideias na cabeça, para que a gente não perca esse assunto aqui. Vamos lá? O que diz? Diz o seguinte, eu vou trabalhar para vocês 3 figuras, mas eu vou trabalhar anulação, revogação e cassação. Só que as 2 primeiras figuras são as mais importantes, mais imponentes, que é diretamente ligado à súmula 473. Então é essas que a gente vai trabalhar agora. Eu vou trabalhar para você a figura da anulação e eu vou trabalhar para você a figura da revogação. Vamos trabalhar a figura da anulação na seguinte situação. A anulação, olha só, olha para mim aqui. Por vezes quando eu vou dar aula, alguns dizem que eu sou não ortodoxo, porque eu crio expressõezinhas na cabeça do aluno e tem gente que fica brava comigo, mas não tem que ficar, meu filho. A finalidade não é aprender, a finalidade é ganhar o contra-cheque. É melhor você acertar 10 questões sem saber nada, porque pegou o esquema, do que acertar 2 questões sabendo tudo. É melhor ter o 2º grau ganhando 10 mil do que ser doutorado ganhando 1.000. Isso é prático, o mundo é capitalista e isso que eu ensino para meus alunos. Então preste atenção que eu vou falar para você. Quando eu digo assim, Chitãozinho, você respondeu aí sem eu acabar chororó. Zezé de Camargo, Luciano. Isso porque porcaria tu grava. Coisa que não tem que gravar na cabeça, você grava. Agora eu vou ensinar para você regrinhas para que você grave na tua cabeça. Olha só. A anulação sempre é ligado a ato ilegal. Revogação é sempre ligado a ato legal. Por isso é que não se anula um ato legal e não se revoga um ato ilegal. Para cada mecanismo de ida, eu tenho um mecanismo de volta. Ou seja, se o ato saiu ilegal, você, para desfazer ele, tem que anular. Se o ato saiu legal, para desfazer ele, você tem que revogar. Anulação, ilegal. Revogação, legal. O que você vai gravar? Você vai gravar AI e RL. Correto? Leva para tua prova AI e RL. AI e RL. É mais fácil que gravar anulação de ilegal e revogação de legal. Se você confundir os dois, grava só o primeiro AI. AI é o quê? Anulação ilegal, anulação ilegal, anulação ilegal, anulação ilegal, revogação
Legal. Leve esse esqueminha para a tua prova que não tem como errar. Porque as questões, por vezes, ela confunde. Ela diz assim: o prefeito soltou um ato determinando a varrição da rua às 8 da manhã até a meio-dia de um domingo. Esse ato considerado legal não deve ser mais executado. Um dia antes da execução do ato, o prefeito resolve anular o ato. Certo ou errado? Está errado, porque está dizendo que o ato foi legal e você está metendo anulação. Não pode. A anulação ilegal, revogação, ato legal. Então vamos lá, agora a gente vai partir para a competência. Olha aqui no nosso quadro, a gente vai partir para competência. O que é competência? Quem pode anular e quem pode revogar o ato. Vamos colocar uma linha aqui e vamos determinar a competência de quem pode anular o ato. O ato é critério de legalidade. Por que legalidade? Porque vai determinar se o ato é legal ou ilegal. Se é critério de legalidade, a própria administração pública pode anular o ato. Mas também o poder judiciário pode anular o ato também. Ou seja, se o ato for ilegal, tanto um quanto o outro pode anular. Vem aqui para o cantinho do pensamento e vamos trabalhar a situação da anulação aqui. O que eu falei para você? Eu falei para você que a anulação obrigatoriamente tem que ser de ato o quê? Ilegal. Imagina a seguinte situação hipotética. O cara passou por um PAD, processo administrativo disciplinar, que determinou a demissão dele. Lá na lei diz, a competência para demitir é do presidente da República, e quem demite ele é o presidente da Câmara. Olha que absurdo. O presidente da República era o competente para demitir o cara, que está no Poder Executivo. Vai um cara lá do Poder Legislativo e demite o cara. E aí, o cara está demitido? Tá, porque ato administrativo tem presunção de legitimidade. Mas e aí, Evandro, com a presunção de legitimidade? Ela é relativa. O que acontece? Você vai provocar tanto a administração pública, que vai ver e vai poder rever o ato dela, já que esse ato foi enraizado de ilegalidade, só cabe anulação. E como é critério de legalidade, se a administração não quiser anular esse ato para você, você vai e pede ao Poder Judiciário. Lembrando que se o ato soltou com presunção de legitimidade, o Poder Judiciário não age sozinho, tá? O Poder Judiciário age por impulso, o Poder Judiciário não age de ofício, você tem que pedir para ele para agir. Então, nesse exemplo que eu dei, o ato foi o quê? Ilegal, cabe anulação. Tanto a administração quanto o Poder Judiciário podem anular o ato. Agora, e a competência para revogação, meu povo? A revogação é critério de, olha aqui comigo, critério de mérito. Se é critério de mérito, somente a própria administração. Poder Judiciário não revoga ato de outro poder. Grave isso. Poder Judiciário não revoga ato de outro poder. Ou seja, isso que você está vendo aqui é critério de conveniência e oportunidade da administração pública. Conveniência e oportunidade, ou seja, mérito administrativo. Poder Judiciário não ataca mérito. Poder Judiciário só ataca critério de legalidade. Vamos dar um exemplo de revogação. Imagina a seguinte situação hipotética. O prefeito coloca o horário de entrada de 8 às 12 da prefeitura. Um mês depois ele vem e modifica o horário. Coloca o horário das 9 às 13. O que acontece? Se ele não desfizer esse ato aqui, vai ficar 2 atos válidos, o servidor não sabe que hora que ele vai entrar, que ele vai sair, ele vai ficar perdido, ou então ele pode facultar em um outro, porque tem 2 funcionando. Ou seja, entrou um ato novo, o prefeito tem que desfazer esse. Esse ato foi legal ou ilegal? Aí você vai falar, Evandro, esse ato foi legal. Se o ato foi legal, só cabe o quê? Revogação. O Poder Judiciário pode ficar bravo porque mudou o horário ir lá e mudar isso aqui? Não. Por quê? Porque Poder Judiciário não ataca critério de mérito. Agora eu vou fazer uma ressalva. E uma ressalva muito forte para vocês. Toma cuidado. O que eu coloquei na cabeça de vocês? Poder Judiciário não revoga ato de outro poder. Poder Judiciário não ataca mérito. Agora, olha aqui. Eu tenho os poderes do Estado. Vou abreviar para você aqui. Os poderes do Estado são o Executivo, Legislativo e o Judiciário. Eu digo para você que existe funções típicas e existe para vocês funções
típicas de cada poder. Funções típicas é aquela que ela nasceu, função atípica é aquilo que ela não nasceu, mas ela faz, eventualmente. Poder legislativo, poder executivo nasceu para administrar, poder legislativo tem duas funções, é o único que tem duas funções típicas. Primeira, legislar, que é criar lei. Segunda, fiscalizar. Fiscaliza através do TCU, Tribunal de Contas da União, funciona como controle externo da administração. Poder judiciário nasceu para julgar, vamos falar básico. Agora, às vezes, os poderes desempenham funções atípicas. Exemplo é quando, por exemplo, o presidente da República dá início a uma medida provisória com força de lei. Ele está legislando. Ou a Câmara e o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, às vezes, podem administrar também, meu povo, nas funções o quê? Atípicas. O que quer dizer isso? Um exemplo clássico é quando, por exemplo, o juiz, ele funciona como presidente do fórum. Se ele funciona como presidente do fórum, ele coloca o horário de entrada de 8 às 12 e na outra semana ele muda de 9 às 13. O que ele está fazendo? A função típica dele é julgar, mas ele, como presidente do fórum, ele está numa função administrativa, ou seja, numa função atípica. Se o Poder Judiciário tiver dentro de uma função atípica, ele pode revogar o próprio ato, mas internamente nas funções atípicas. Ou seja, o Poder Judiciário não revoga ato do Poder Legislativo, o Poder Judiciário não revoga ato do Poder Legislativo, o Poder Judiciário não revoga nem ato dele mesmo se estiver na função típica. Agora, o Poder Judiciário pode revogar seus próprios atos se tiver na função atípica de administrar, porque aí na verdade está funcionando como administração pública. Ou seja, ele colocou o horário de entrada de 8 às 12 e agora ele está mudando de 9 às 13, então ele vai o quê? E extingue aquele ato de cima. Então, para quem quiser anotar, o Poder Judiciário, em exceção da exceção, pode revogar seus próprios atos quando estiver nas funções atípicas de administrar. Toma cuidado com esse tipo de questão. Agora, o Poder Judiciário nunca revoga ato de outro poder, correto? Vamos partir aí agora para os efeitos do ato administrativo. Meu povo, existem dois efeitos básicos do ato administrativo. Um vale para anulação, outro vale para revogação. Os efeitos na anulação. Os efeitos da anulação são ex tunc. E os efeitos da revogação são ex nunc. O que quer dizer isso aqui? Efeitos ex tunc são retroativos à data do ato. Efeito ex nunc são prospectivos. Primeiro, antes de eu dar o exemplo, vamos gravar as regrinhas. Para que você não esqueça, anulação tunc, revogação nunc. Então eu posso gravar AT, anulação tunc, e eu posso gravar RN, revogação que nunc. Você sabe que já tem duas regrinhas, né? Você sabe que você pode gravar RL e RN, RRNL, e você pode gravar AT e AI. Evandro, que maluquice é essa? O que eu vou gravar AT e AI? Ah, meu filho, fala sério, né? Anulação ilegal, anulação tunc, revogação nunc, revogação legal. ATAI, RN, RL. Senão você vai se embananar tudo, anota esse troço na mão e vai para a prova, senão vai dar problema. Aí o fiscal te pergunta, mas o que é isso aí, AT e AI? Você fala isso aqui, AT é o nome da primeira namorada minha e AI é o nome da segunda namorada minha, eu não quero esquecer o nome dela. E ponto final. Você não vai perder uma prova por causa de uma besteira dessa, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar um exemplo para você dos efeitos ex tunc retroativos e dos efeitos ex nunc prospectivos, mas eu vou dar um exemplo no mesmo segmento, usando os dois, para que você faça a diferenciação de um para outro. Vamos agora usar o exemplo aí para a gente travar e tirar qualquer tipo de dúvida dos efeitos ex tunc e ex nunc. Olha só, eu vou dar agora o mesmo ato administrativo de autorização. Um exemplo, autorização para porte de arma de fogo. Imagine que o cidadão A e o cidadão B querem requerer autorização, que é um ato administrativo para porte de arma de fogo. A administração vai e pede 3 requisitos: ter mais de 25 anos,
fazer um curso de formação com 15 horas e não ter antecedentes criminais. O A vai lá, ok para o primeiro, ok para o segundo, ok para o terceiro requisito, a administração dá por 2 anos o porte de arma de fogo para o A. Só que o que acontece? No meio do caminho, por conveniência e oportunidade, ou seja, por mérito administrativo, a administração resolve não deixar ninguém mais andar armado. Aí ela quer desfazer o ato dela, ou seja, ela deu a autorização, ela quer tirar. Eu pergunto para você, o ato foi legal ou ilegal? Aí você vai falar, Evandro, o ato foi legal. Se é legal, cabe revogação ou anulação? Você vai falar, cabe revogação. Os efeitos são ex nunc ou ex tunc. Aí você pergunta assim, RT ou RN? Ah, o Evandro falou que era RN, eu lembrei aqui, ó, RN. Se é RN, os efeitos são ex nunc. Aqui, ó, nunc por quê? Porque é de R de revogação e N de nunc. Ex nunc, ou seja, prospectivos, vale daqui para frente, da revogação do ato para frente. Tudo que foi feito para trás é válido. Grava até aí. Agora, imagine o B. O B fez o seguinte, tinha que ter mais de 25 anos, ele falsificou. Ele tem 21, ele falsificou a certidão de nascimento, falsificou a identidade. O requisito 2 e 3 ele deu ok. E aí, a administração não identificou, deu 2 anos de prazo também. Tranquilo, com 1 ano o Ministério Público ou a própria administração descobre a fraude. Descobre que aquilo ali foi fraudado. Nessa situação, o ato é ilegal. Se o ato é ilegal, eu pergunto para você, deve ser anulado ou revogado? E você gravou o quê? Aí, ato ilegal deve ser anulado. Bacana. Efeitos. Aí você gravou AT. AT, então a anulação vem de ex tunc. Se é ex tunc, é efeito retroativo ou prospectivo. Aí você vai falar, Evandro, efeito retroativo, retroage à época do ato. Ou seja, retroage, mata o ato no início. Esse período aqui de 1 ano que o cara andou armado, ele não podia. Aqui é inválido aquele ato, o ato inexistente. O que acontece nesse caso concreto? Já reparou que se o efeito ex nunc foi válido, esse cara andou armado e podia aqui estava ok, estava legal. Aqui o efeito voltou e arrancou a autorização de porte de arma de fogo dele, ou seja, nessa fase que ele andou aqui, foi ilegal, ele vai cometer o que nesse caso? Vai cometer um crime. Efeitos retroativos e efeitos prospectivos. Agora, pessoal, para fechar, nem todos os atos podem ser revogados, tá? Exemplo de ato que não pode ser revogado. Atos que já exauriram o seu potencial lesivo, ou seja, o ato que já acabou. Exemplo, o prefeito solta um ato legal, que é para varrer a rua de 8 a meio-dia num domingo. Na segunda-feira, ele não pode revogar um ato que já foi feito no domingo. Então, atos que exauriram o seu potencial não podem ser revogados. Segunda coisa que não pode ser revogados, atos que gerem direitos adquiridos. Gerou direito adquirido para terceiro de boa-fé, não pode ser revogado. Terceira coisa que não pode ser revogada, a licitação, ela pode ser revogada até antes da assinatura do contrato administrativo, tá, meu povo? A partir da assinatura do contrato administrativo para frente, desse ponto aqui, o ato é irrevogável. Somente pode ser revogado até o último ato de licitação, que é a adjudicação compulsória ao vencedor. Então, dei 3 situações que o ato não pode ser revogado. O ato que já exauriu o seu potencial lesivo não pode ser revogado, aqueles que já se exauriram. O ato que gera direito adquirido por terceiro de boa-fé também não pode ser revogado. E a partir da assinatura do contrato administrativo não pode ser revogado. Nessa situação, a gente terminou aí o desfazimento do ato, terminamos aí a anulação e revogação. Pessoal, vamos trabalhar agora o último desfazimento, que é a cassação. Cassação é o descumprimento dos requisitos que permitem a manutenção do ato. Ou seja, na regra, o ato sai legal na origem e ele se transforma em ilegal na execução. Isso aqui eu tenho um exemplo só para dar, que é bem fácil. Imagine o seguinte, lembrando que o ato sai legal e é ilegal na execução. Imagine que a prefeitura dá uma licença para que o cara construa um prédio e ela dá os requisitos. E o cara deu tudo que tinha que dar, alvará, da licença, tá tudo certinho, todos os documentos apresentados, o terreno tá legal, tá tudo legal. Na hora dele construir o prédio, tá lá na planta, você deve construir a calçada com 5 metros, tem que deixar 5 metros de calçada. O cara na hora de construir deixa 1 metro de calçada, ou seja, ele ocupou a calçada.
Na hora que soltou o ato, era legal, porque ele deu tudo o que precisava, todos os dados, todos os documentos. Só que na execução do ato, a execução da coisa, ele transformou em ilegal a execução. Por exemplo, ele obedeceu todos os requisitos na hora de soltar o ato e na hora de executar o ato, que ele deveria deixar 5 metros de calçada, ele desobedece esse requisito. Ou seja, o que acontece? O ato foi legal na soltura e o ato foi ilegal na execução. Legal na hora que solta e ilegal na execução, você caça o ato administrativo. Vai ser cassação, nada mais que descumprimento dos requisitos que permitem a manutenção do ato. Nessa situação, acabamos aí anulação e revogação, que é o mais importante, 99,9% das questões estão aqui, e deixei aí a cassação para que você não se perca na hora da prova. Correto? Um abraço, fica com Deus e até a próxima gravação nossa, onde a gente encerra o tópico ato administrativo.